Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Fast Brawl. E hoje eu vou fazer um videozinho diferente. Não vai ser do estilo Brawl Stars, vai ser uma aula que eu tenho planejado há algum tempo. E porque eu tenho um certo conhecimento sobre a área de informática, e eu gostaria de passar para as outras pessoas que não entendem muito bem, tenho um certo conhecimento sobre sobre quais são os componentes de um computador, mas não tenho um conhecimento aprofundado sobre o que cada uma daquelas partes faz. E hoje eu estou aqui para ajudar essas pessoas, inclusive também as pessoas que não entendem nada. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma série falando sobre cada componente de um computador. Eu vou estudando, vou preparando a aula e eu trago para vocês. Mas tudo vai depender do feedback de vocês. Eu preciso muito da ajuda de vocês e eu tenho certeza que com isso vocês vão precisar da minha ajuda. E para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para ajudar todo mundo. Hoje eu vou falar sobre um dos principais componentes de um computador ou de um dispositivo móvel, como celular, tablet, ou basicamente todo aparelho digital, mas no estilo assim, smartphone e computador, notebook, etc. Não no estilo geladeira. Porque a memória RAM, eu acredito que ela não esteja presente numa geladeira, por exemplo. E eu tenho quase certeza que não. Mas computador, celular, tablet, certeza ter. Então, a memória RAM, ela é o que a gente chama de memória de acesso volátil. O que quer dizer volátil? Volátil quer dizer que a memória RAM ela só fica ativa quando tem uma fonte de energia alimentando ela, quando ela tem uma alimentação. Depois que essa fonte de energia acaba, tudo que tem dentro dela é perdido. Ela não é como um HD, um SSD que guarda as coisas permanentemente. Ela apaga tudo, fica com as coisas salvas por um certo tempo. Quando acaba a alimentação dela, ela é perdida. Tudo que tinha lá era perdido. Por exemplo, quando você... Desculpa esse barulho, foi o meu celular que caiu aqui. Quando você desliga o computador sem querer ou reinicia, tudo que estava aberto nele é fechado. Por quê? Porque a memória RAM ela foi reiniciada. A memória RAM ela estava com a fonte de alimentação. Quando reiniciou, a fonte de energia que tinha nela caiu. E quando ela voltou, ela já não tinha mais nada. Porque é isso que significa uma memória ser volátil. Ela tem que ter alguma coisa alimentando ela, alguma fonte de energia para manter os dados salvos. Bom, memória RAM, quer dizer, a palavra RAM quer dizer, vem do inglês Random Access Memory, que quer dizer memória de acesso aleatório, porque dentro dela está passando coisas aleatórias. Dentro dela quer dizer que você pode estar num jogo, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Dentro dela vai estar passando informações sobre o que está aberto. Por exemplo, no computador você vai e abre o Chrome, abre o Edge, abre o Mozilla Firefox. Tudo isso vai encher a memória RAM, mas, claro, se acabar a fonte de alimentação, isso aí é fechado e o computador reinicia. Não exatamente, por exemplo, se tirar um computador da tomada, é claro que ele vai desligar, não tem nada alimentando ele, então. Mas no caso no notebook, no celular, no tablet que tem uma bateria que pode segurar, isso não é perdido, só vai ser perdido quando a quantidade de energia que tinha na bateria foi embora, acabar. Bom, a memória RAM pode parecer muito complexa, mas não é. A memória RAM é, como eu disse, ela armazena dados, ela é uma memória, o próprio nome dela já diz, ela é uma memória. E
ela tá lá para guardar os dados de aplicativos que estão abertos. Por exemplo, como eu já disse, o Edge, aí você vai e abre o Chrome, abre um Photoshop. Você pode abrir inúmeras coisas e cada coisinha dessa vai estar ocupando um certo espaço dentro da sua memória RAM. Por exemplo, você tem um celular com 2 GB de RAM. Você vai e abre Brawl Stars, que tem uns 170 MB na Play Store. Aí vai preenche 170. Aí você vai abrindo diversos aplicativos. Quando chegar num certo aplicativo que ele leve mais memória a ser consumida dentro da execução dele, ele vai preencher. Quando chegar no limite da memória RAM, ela vai ser reiniciada porque ela não tem mais espaço para suportar mais alguma coisa. Então, o que está em execução por último vai ficar lá, mas o resto, por exemplo, o Brawl Stars, o WhatsApp, Instagram, vai ser fechado. Ela vai encher e vai excluir os dados que estavam por último. Quem foi os primeiros? O último sempre vai ficar aberto, porque é o que está em execução, o que está sendo feito. Se você está olhando o Instagram por último, o WhatsApp e o Brawl Stars serão excluídos da memória RAM. Aí o que a memória RAM faz? Ela é uma memória e o processador ele tem uma comunicação com a memória RAM. O processador fala: memória, eu preciso dos dados sobre o Brawl Stars para poder executá-los. Aí ele vai, manda essa mensagem e a memória RAM vê os dados e manda de volta para ele. Manda de volta para o processador para ele processar os dados. Ele faz uma busca, uma vistoria dentro da memória RAM. Se por algum acaso a memória RAM não tiver esses dados, então ela vai para a memória interna, para a memória, eu não lembro se é a principal que a gente chama ou se é uma secundária, mas eu acho que é a principal, que é a memória interna do celular. Desculpe se eu estiver enganado, mas é alguma coisa assim. Ela vai na memória que é de maior, por exemplo, você tem um celular 32 GB. Ele vai naquela parte da memória que tem 32 GB, faz uma vistoria lá. Isso é um processo que vai ser bem mais demorado, até porque tem muita coisa para ele ver até encontrar. Quando ele encontra, ele leva de volta para a memória RAM, para ela abrir, e da memória RAM ela é enviada de volta para o processador, que ele vai executar os dados. Bom, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que pode ter sido um pouco complicado. Se vocês quiserem, eu posso trazer outro vídeo explicando melhor, porque eu estou um pouquinho nervoso. Mas eu acho que deu para ter um entendimento sobre o que é a memória RAM. Não é bicho de 7 cabeças, como a gente chama. É uma coisa simples e todo mundo pode aprender. A área de informática, eu mesmo achava que era uma coisa muito complexa. Eu não entendia de jeito nenhum quando os meus amigos falavam. Quando eu entrei nesse meu curso de suporte e manutenção de informática, foi que eu fui conseguindo aprender. Eu demorei muito, mas eu aprendi. E eu tô aqui, eu vou ensinar a vocês o que eu sei, o que eu entendi. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal com a ponta do nariz. E é isso. Muito obrigado. Jesus te ama. Fiquem com Deus. E uma coisa que eu esqueci de explicar é que ter memória RAM não é muita memória RAM, não quer dizer que você vai ter mais velocidade. Muita memória RAM não é sinônimo de mais velocidade. A memória, se você tiver mais memória RAM, é claro que ela vai conseguir suportar mais coisas. Você vai conseguir suportar um Brawl Stars, um Free Fire, um PUBG New State, tudo de uma vez só. Mas não quer dizer que vai ser mais velocidade. O que define a velocidade de um dispositivo
nada mais é que seu processador. Se você tiver um processador ótimo, por exemplo, no computador, se você tiver um processador Intel 7 de nona geração, a velocidade desse computador será excelente. Mas num dispositivo móvel, que no celular, da mesma forma, quem vai definir é um processador. Você pode ter 8 GB de RAM de memória do seu celular, mas não quer dizer que você vai ter mais velocidade. Você vai conseguir armazenar mais dados por um tempo temporário, que é o que a memória RAM faz, e você vai conseguir armazenar esses dados e o processador vai conseguir executar com mais velocidade, porque ele só vai precisar fazer uma vistoria na memória RAM. Então é isso. Você ter muita memória RAM, seu processador vai ter um caminho mais curto para encontrar os dados que ele vai precisar para executar. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o gostei. E obrigado, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E um breve aviso que eu acabei cortando o vídeo porque minha cachorra fez o favor de começar a latir enquanto eu tava gravando. Amanhã não vai sair vídeo porque eu tô em semana de provas e eu vou precisar ter o domingo para estudar. Eu tô fazendo esse vídeo hoje, ainda no sábado, para editar e postar, mas amanhã não vai ter. Eu vou tentar já no próximo domingo fazer com que tenha vídeo todo final de semana, tanto no sábado quanto no domingo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei, se inscreve, compartilha com os amigos e até mais. Fique com Deus.